No momento do curso Caleidoscópio, que é um dia e meio, precisamente a gente vem conversando sobre esse contexto de conservadorismo que tem instalado no país, e na oportunidade a gente está tendo aqui com Carla Batista, historiadora, militante feminista, colunista da Folha de Pernambuco, que vai fazer o lançamento do seu livro intitulado Ação Feminista em Defesa da Legalização do Aborto, Movimento e Instituição. Também contar com a presença da Ivone Gebara, teóloga feminista, integrante da Católica pelo Direito de Decidir, que é uma coletânea, é um livro que tem uma coletânea de texto. O título do livro é Religião, Corporeidade e Direitos Reprodutivos, Outras Vozes Dentro da Fé Cristã. Nesse livro tem um artigo da Ivone Gebara, que é Direitos Reprodutivos, quem os legisla nas religiões monoteístas. Então a gente agora vai ter uma oportunidade de, em 10 minutinhos, porque a gente está no revezamento de 10 aqui, cada fala 10 minutos. Só deixa eu dizer que tem 3 livros. Pronto, na oportunidade também você já apresenta seus outros livros que estão lá. E a ideia nossa nessa noite é conhecer esses 2 livros que a gente está tendo a oportunidade de lançar hoje à noite. Também outras publicações, outros livros da Ivone Gebara que estão disponíveis também, ela pode falar um pouco sobre eles. É super importante para a gente também. E a ideia era que elas pudessem apresentar a abordagem do livro, depois a gente abria para o conjunto, para as participantes, para a gente dialogar com esse processo de elaboração, sobretudo nesse contexto em que produzir a partir de uma perspectiva feminista já é um desafio. Então, queria agradecer imensamente a Carla, a Ivone, por essa noite e a gente terminar de uma forma tão gloriosa, né? Então, eu estava cochichando. Os livros. Então, eu estava cochichando aí com a Carlinha, que eu queria começar porque eu quero deixar um tempo maior para a Carlinha explicar toda a pesquisa que ela fez nesses anos. Então, a minha é muito breve. Primeiro, o livro se chama Religião, Corporeidade e Direitos Reprodutivos. A ideia nasceu do professor Cláudio de Oliveira Ribeiro, que é um pastor metodista que sofreu um expurgo atualmente da Faculdade Metodista de São Bernardo e claro, por posições dele, a esposa dele também e outros professores. Angélica foi aluna dele, mestranda dele também, e ela organiza. Então, qual a ideia deles? É que no mundo protestante e no mundo católico, mais, digamos assim, elitista, quando eu falo elitista, é o mundo dos pastores, é o mundo dos padres, né? Não existe uma abordagem, digamos assim, mais positiva em relação ao aborto. Então, eles convidaram uma pastora, uma freira, que sou eu, e uma professora de teologia, que é a Sandra, que é da Metodista também, e para a gente tentar falar do aborto numa linguagem compreensível para as igrejas. Essa é a finalidade, né? Então, cada uma de nós, a partir da sua experiência, tratou dessa questão do aborto e então saiu esse livro, que ainda nós não temos assim o retorno, como é que isso caiu nas mãos de pastoras, de pastores e padres. Então não sabemos, né? No meu caso especificamente, eu insisti muito primeiro
na crítica a uma visão da divindade como controladora dos corpos, especialmente dos corpos das mulheres. Então mostrei um pouco como isso tem a ver com uma visão da transcendência muito masculinizada. A transcendência é masculina, a transcendência habita os corpos, condena os corpos, e a necessidade de sair disso. E do ponto de vista assim, pedagógico, eu insisti muito que as pessoas se enfrentassem às dores reais, dos corpos reais, e não ficassem apenas numa idealização dos corpos perfeitos e das morais perfeitas das mulheres e dos homens perfeitos segundo modelos que já não funcionam mais na sociedade atual. E então esse livro é uma aproximação que tem endereço certo. Não é, claro que não é escrito para o movimento feminista, mas é escrito para gente de igreja, para que seja mais de igrejas, para que sejam mais sensíveis à questão da descriminalização e legalização do aborto. Além disso, eu trouxe pouquíssimos exemplares de um livro que está aí, que se chama Mulheres, Religião e Poder, em que eu tento fazer um ensaio de releitura da tradição cristã a partir da perspectiva feminista, num livro verdinho. E um outro que se chama Filosofia Feminista. Então eu, digamos assim, de formação, minha primeira formação é de filósofa. E então eu tentei dar uma palestra uma vez sobre filosofia feminista, e essa palestra então foi transformada num livrinho que está aí. E a última novidade é que eu me meti a ser romancista. E eu acho que meu estilo é ainda assim, um estilo, sabe, aquelas pinturas naif, assim, bem pouco trabalhadas. Então eu ensaiei, e eu quis trazer aqui e falar uma palavrinha essa noite, porque vocês falaram muito de ancestralidade das comunidades africanas, ancestralidade das comunidades indígenas, e eu tratei da minha ancestralidade árabe. E é muito interessante que eu sempre tive muita dificuldade, porque parece que não parece mentira, mas eu sofri de um certo bullying quando eu era criança, né? Me chamavam de turca, e eu não sabia por que eu era turca. Eu falei, mas eu não sou turca, eu sou brasileira. Não, você é turca. E percebi que me chamavam de turca porque os meus pais, meu pai era do Líbano, minha mãe era da Síria, e tinham, claro, falavam português com um sotaque, né? Isso me incomodou muito a vida toda. E agora, depois de velha, eu faço um resgate das minhas ancestrais. E eu faço um resgate delas, claro, com a minha influência feminista. Então eu leio a história delas, que tem alguma coisa que é verdade e outra coisa é ficção. Então, só um exemplo. Eu conto uma história que é real da minha avó, que se casou com 13 anos. E ela casou sem ter menstruado, né? E eu contei uma história, no fundo, relacionada ao sangue. E a menina pequena, ela não queria menstruar. Então ela sabia que quando ela menstruasse, já tinha um noivo esperando por ela.
Então ela lutava para não menstruar. E finalmente ela foi vencida, porque ela teve que casar sem menstruar. E aí o marido dela, ela conseguiu um pacto do marido de não ter relações sexuais enquanto ela não tivesse menstruado. E ela lutava, mesmo casada, para não menstruar. Bom, ela era uma menina e ele também, ele tinha 19 anos, então a vida assim. Então eu faço toda uma relação, passo da minha bisavó para minha avó, para minha mãe, para as minhas tias e, de certa forma, homenageio essas mulheres que eu não me orgulhava, mas agora me orgulho de ser membro dessas mulheres fortes que lutaram por sua dignidade. Então, o livro se chama Travessias e Acenos. Tem algumas fotos que não são bonitas, infelizmente, mas foi isso que pôde nascer da editora. E se vocês percebem, são janelas de um navio. O livro se chama Travessias e Acenos, porque todas elas atravessaram o Atlântico, menos a minha bisavó, atravessaram o Atlântico para poder se realizar como pessoas humanas. Então, esse ensaio. E agora eu estou tentando fazer um outro romance, mas sobre os homens. Está muito mais difícil. Mas eu queria mostrar alguma coisa dos homens também. Muito obrigada.